Imagine por um momento que alguém profere estas palavras, olhando nos seus olhos com um misto de surpresa e reprovação. Você mudou. Você não é mais o mesmo, eu sinto que você está frio. E que naquele momento algo dentro de você sorri, não com zombaria ou amargura, mas com uma paz profunda que você não conhecia antes. Porque você finalmente entende algo que talvez nunca tenha visto tão claramente. Não é frieza, é amor próprio. Não é distância, é voltar para casa. E sua casa é você. Era uma vez uma mulher chamada Clara, durante anos. Ela foi aquela mulher que todos descreveram como incrivelmente doce, sempre pronta para ajudar, com um coração tão grande que parecia não ter limites. E sim, seu coração era imenso, tão imenso que havia espaço para a dor dos outros, as batalhas dos outros, os sonhos que não eram seus, mas curiosamente nunca havia espaço para os seus. Ela aprendeu a viver sendo o apoio emocional de todos, mas nunca o centro de si mesma. Clara acreditava com cada fibra de seu ser que amar significava dar sem limites, ceder constantemente, adaptar-se. Como a água que toma a forma de qualquer vaso, suavizando cada aresta de sua personalidade, para que ninguém se sentisse desconfortável em sua presença. E assim, lentamente, ano após ano, ele esqueceu seus próprios limites, sua própria voz, suas próprias necessidades, até que um dia ele não se lembrava mais de como era seu verdadeiro não. Carl Jung entendeu que esse padrão de autoabandono não surge do nada. É gestado nas profundezas do inconsciente, alimentado por crenças que se formam na infância, quando aprendemos que para sermos amados devemos ser úteis, que para merecer carinho devemos sacrificar partes essenciais de nós mesmos. Clara cresceu em um lar onde o silêncio era cheio de ações service, não de abraços genuínos, onde o afeto era um prêmio a ser conquistado, não um direito a ser mantido por mera existência. E diria que Clara vivia completamente identificada com o que ele chamava de o cuidador arquetípico, mas em sua versão distorcida, aquele que dá até se esvaziar, que ama até desaparecer, que cuida dos outros, enquanto abandona completamente seu próprio jardim interior. Essa identificação total com um único aspecto da psique feminina a desconectou de outros arquétipos igualmente importantes. A rainha que governa seu próprio reino, a guerreira que protege o que é sagrado, a feiticeira que conhece o valor de sua própria magia. Nesse padrão destrutivo, Clara estava sempre disponível como um serviço de emergência emocional 24 horas por dia. Ele respondia as mensagens a qualquer hora da manhã. Ouvia as histórias intermináveis daqueles que nunca mostraram interesse genuíno nos seus. Cancelava seus próprios planos sem hesitar em acompanhar os planos dos outros. E no meio de toda aquela doação compulsiva, sua própria voz gradualmente desapareceu. Não é que eu não soubesse o que queria, era que eu não tinha mais tempo ou espaço para ouvi-lo. E observou que quando vivemos tão desconectados de nossa essência autêntica, o corpo começa a falar através do sintoma. E Clara experimentou isso visceralmente. As costas que se tensionavam como cordas de violino, o peito que se apertava como se alguém estivesse sentado nele, o sorriso que às vezes parecia falso até para si mesma. Sua alma gritava das profundezas. Mas ela havia aprendido tão bem a silenciar sua própria voz que não conseguia mais ouvir aqueles gritos desesperados. O despertar de Clara não veio como uma revelação cinematográfica cercada por música épica e luzes dramáticas. Era algo muito mais sutil e, portanto, mais poderoso. Uma tarde, enquanto voltava do trabalho, ela viu seu reflexo na vitrine de uma loja e por um segundo não reconheceu a mulher olhando para ela do vidro. Não por causa de mudanças físicas óbvias, mas porque havia algo naqueles olhos que parecia opaco, adormecido, como uma chama que antes queimava intensamente. Mas agora era apenas brasas quentes. Naquela noite, em vez de ligar a televisão para entorpecer seus pensamentos como costumava fazer, Clara sentou-se em silêncio com um caderno em branco à sua frente. A princípio, as palavras se recusaram a sair, como se ele tivesse esquecido sua própria linguagem emocional. Mas, lentamente, como a água encontrando rachaduras em uma rocha aparentemente sólida, pensamentos que eu mantive enterrados por anos começaram a fluir. Eu dei tanto que me esqueci de mim mesmo, escreveu ele com uma caligrafia trêmula. Quando parei de me importar comigo mesmo? Quando aprendi que meu valor dependia de quanto eu poderia sacrificar de mim mesmo. E então veio a revelação que a atingiu como um trovão silencioso. Não é que os outros não me vejam, é que eu não estou me vendo. Tenho estado tão ocupada sendo que os outros precisam que esqueci quem sou quando ninguém precisa de mim. E falou do processo de individuação como a jornada sagrada de volta a si mesmo. E Clara estava experimentando os primeiros passos dessa jornada. Ele estava começando a se conscientizar do que havia permanecido nas sombras de sua psique. Todas as vezes que ele traiu seus próprios sentimentos para manter a paz externa. Todas as vezes em que ele disse não importa quando na verdade importava profundamente. Todas as vezes em que ele sacrificou seus próprios planos, não por generosidade genuína,
mas por medo de rejeição. O primeiro momento em que Clara conscientemente olhou para sua sombra foi estranho, como entrar em um quarto esquecido em sua própria casa, onde havia poeira, teias de aranha e objetos que ela decidiu não olhar por anos. Mas enquanto ela estava lá respirando aquele desconforto sem fugir, ela começou a descobrir que também havia tesouros enterrados. A coragem de estabelecer limites que ela havia suprimido, o direito de dizer não que ela havia esquecido, a capacidade de receber sem se sentir eternamente em dívida, seu poder pessoal que ela havia sacrificado no altar de ser a boa mulher. Jung entendeu que integrar a sombra não significa tornar-se cruel ou insensível, mas recuperar partes vitais de nós mesmos que havíamos exilado para nos encaixarmos em moldes sociais restritivos. Para Clara, isso significava se reconectar com seu guerreiro interior, aquela parte de si mesma que sabia defender o que era sagrado, com sua rainha interior que entendia que sua presença era um presente que não era dado indiscriminadamente. Clara começou a tentar pequenas ações que para os outros poderiam parecer insignificantes, mas para ela eram atos de rebelião sagrada contra anos de autotraição. Um sábado ela desligou o telefone completamente e saiu para passear sozinha em um parque que sempre quis visitar. Ela sentiu o sol acariciando sua pele e o vento brincando com seu cabelo. E pela primeira vez em muito tempo ela não estava esperando a aprovação ou validação de ninguém para se sentir completa e completa. Outro dia, quando um amigo pediu ajuda a ela com algo que ele poderia descobrir claramente por conta própria, Clara respirou fundo e disse com uma voz firme, mas gentil: "Não posso desta vez. Eu preciso descansar." Sua reação foi fria, quase hostil. E por um momento a velha culpa da família tentou rastejar pelas rachaduras de sua nova determinação. Mas ela assistiu sem julgamento, abraçou-se interiormente e repetiu para si mesma como um mantra de cura: "Não é frieza, é amor próprio." Essa frase se tornou seu novo código de vida. Ele repetiu quando decidiu priorizar seu sono reparador em vez de um telefonema tardio e desnecessário. Ele sussurrou quando rejeitou um convite que não ressoava com sua energia ou seus verdadeiros desejos. Clara começou a sentir o despertar de sua rainha interior, aquela parte majestosa de si mesma que governa sua vida, sem pedir permissão a ninguém, que decide soberanamente o que entra em seu reino emocional e o que deve ficar de fora. Ela também começou a reconhecer sua feiticeira interior, aquela sabedoria ancestral que não precisa ser gritada para ser ouvida, porque seu magnetismo autêntico fala por ela. E acima de tudo, ela começou a integrar seu amante sagrado, não se limitando ao amor romântico superficial, mas aquela energia que ama a vida com intensidade, que ama seu próprio corpo como um templo sagrado, que ama sua solidão como um espaço fértil, que ama suas paixões como fogos sagrados que devem ser protegidos e nutridos. À medida que esses arquétipos poderosos despertaram dentro dela, o mundo ao seu redor começou a responder de maneira completamente diferente. Pessoas que só buscavam nela um refúgio gratuito para seu próprio vazio emocional começaram a se afastar gradualmente. Nem sempre o faziam de maneira gentil ou compreensiva. Clara entendeu com clareza cristalina que muitas das pessoas que a procuraram no passado não estavam realmente interessadas nela como um ser humano completo, mas na imagem de rendição incondicional que projetavam nela. Eles não a viam em sua totalidade, apenas percebiam o cuidador perpétuo, aquele que nunca falhou, aquele que nunca teve suas próprias necessidades. E agora que aquela imagem limitante estava desaparecendo como fumaça ao vento, muitos não sabiam mais como se relacionar com essa nova versão de Clara que tinha limites, suas próprias opiniões e necessidades legítimas. Land do Machuca. Lá, isso a libertou profundamente, porque ela entendeu que, se para ser amada ela tinha que ser reduzida a uma única faceta minúscula de seu ser, então esse amor não era autêntico, mas uma transação emocional disfarçada. O verdadeiro amor, aquele que nasce da conexão genuína entre as almas, não teme a pessoa inteira. Ele não se assusta com a luz, ou a sombra, com a ternura, ou o poder pessoal. Clara começou a cultivar algo que nunca tivera antes:
sua própria presença amorosa para si mesma. Ela descobriu que podia passar tardes inteiras em sua própria companhia, não como um castigo ou uma falta, mas como um presente precioso que ela deu a si mesma. Ele começou a escrever cartas que nunca enviaria, não para convencer os outros de nada, mas para ouvir e honrar sua própria voz interior. Ela começou a se vestir para si mesma, escolhendo cores e texturas que acariciavam sua alma e seu corpo. Ela começou a cozinhar para si mesma com o mesmo amor com que cozinhava para os outros há anos. Ele decorou seu espaço pessoal, não para impressionar os visitantes, mas para criar um santuário que refletisse sua essência autêntica. E o mais bonito foi que, ao se nutrir conscientemente, sua energia se tornou mais abundante e luminosa, mais genuinamente irresistível. Jung intuiu esse mistério. Quando uma mulher para de implorar por amor como uma mendiga emocional, ela se torna uma fonte natural de amor. E essa fonte atrai não da falta desesperada, mas da plenitude radiante. Clara não estava mais interessada em convencer ninguém de seu valor, ou em provar constantemente que merecia amor e respeito. Ela sabia quem era, havia se reconectado com sua essência, e aquela certeza silenciosa, mas inabalável, era mais sedutora e magnética do que qualquer estratégia de sedução superficial. Sua própria presença se tornou uma mensagem clara: sou valioso, me respeito, me importo comigo mesmo, e só me relaciono com aqueles que podem reconhecer e honrar esse valor. Um dia, enquanto caminhava pela rua com aquela nova postura interior, ela notou um homem olhando para ela de uma maneira completamente diferente da que ela havia sido vista antes. Não era um desejo superficial ou interesse utilitário. Foi uma mistura fascinante de curiosidade genuína e profundo respeito. Era como se na maneira como ele andava, em sua postura ereta, em seu olhar sereno, houvesse algo que ele comunicava sem palavras. Eu sei quem eu sou e não vou me perder por ninguém. Eu sei o meu valor e não está à venda. Essa foi a vibração inconfundível da mulher que integrou sua sombra, que despertou sua rainha interior. Ela está se lembrando de todas as outras mulheres do planeta que elas não nasceram para serem ornamentos decorativos ou para serem salva-vidas emocionais perpétuas para os outros, mas para serem rainhas soberanas de seu próprio território interior sagrado. Naquele dia transformador, enquanto escrevia em seu caderno com uma caligrafia que já refletia mais confiança, Clara deixou uma frase que marcaria um antes e um depois definitivo em sua existência. Não corro mais atrás de ninguém. Quem quiser caminhar comigo neste caminho da vida, que me encontre no meu centro, na minha verdade, na minha total autenticidade. Essa era sua nova aliança sagrada consigo mesma, sua nova constituição emocional. Jung entendeu que o processo de individuação envolve integrar não apenas a sombra, mas também os arquétipos que mantivemos adormecidos. Clara começou conscientemente com o despertar de sua rainha interior. A rainha arquetípica não é fria ou distante, mas também não se derrama emocional ou energeticamente. Ele sabe com sabedoria antiga que sua energia é um recurso sagrado e não a distribui indiscriminadamente a quem a solicita. Clara começou a observar meticulosamente seus próprios vazamentos de energia. Conversas em que ela apenas ouvia, mas nunca era realmente ouvida, favores que ela fazia, sem desejo genuíno de fazê-los, promessas que ela dava por compromisso social, em vez de alinhamento autêntico. Toda vez que ele detectava um vazamento, ele o fechava conscientemente, não com raiva ou ressentimento, mas com a dignidade natural de quem sabe que sua luz interior não é um desconto que é oferecido à venda. Então veio o despertar de sua feiticeira interior. E essa foi a parte mais fascinante do processo para Clara. A feiticeira arquetípica não seduz com o óbvio ou com estratégias calculadas, mas atrai com um mistério autêntico, vive em contato íntimo com o invisível, com intuição profunda, com os símbolos que falam a linguagem da alma.
Clara começou a notar sinais significativos ao seu redor que ela havia esquecido. Completamente antes, borboletas que apareciam em dias nublados quando ela mais precisava de esperança. Músicas antigas que tocavam exatamente quando ela pensava em alguém específico. Livros que se abriam exatamente na página que ela precisava ler. Ela não ficou obcecada em decifrar cada sinal como se fosse um código secreto, mas os recebeu com gratidão como uma dança sagrada entre ela e o universo conspirando a seu favor. O amante arquetípico, por outro lado, ensinou-a a habitar seu corpo físico de uma maneira completamente nova. Antes, seu relacionamento com ele era puramente funcional e utilitário. Comer para sobreviver, dormir para funcionar, mover-se para se mover. Agora o amante revelou-lhe a beleza sagrada de preparar o chá com calma meditativa, de escolher roupas que acariciassem sua pele como uma carícia de seda, de andar descalço na grama molhada, apenas para sentir a conexão com a terra. Ele entendeu que o prazer não era algo reservado exclusivamente para ocasiões especiais extraordinárias, mas um estado de consciência que está constantemente disponível quando se está verdadeiramente presente no momento. Cada respiração consciente tornou-se um ato de amor próprio, cada passo em terra firme uma afirmação de seu direito de existir plenamente. Mas foi quando Clara se conectou profundamente com seu guerreiro interior que sua energia se acendeu de uma maneira completamente diferente e poderosa. O guerreiro arquetípico não é agressivo ou beligerante, mas possui uma clareza de diamante. Ela não luta para ser vista ou reconhecida, mas para proteger ferozmente o que ama, começando com sua própria integridade emocional e espiritual. Clara começou a notar que havia conversas difíceis que ela havia evitado anteriormente por terror, e que agora ela poderia enfrentar sem tremer ou se desculpar por existir. Quando alguém tentou manipulá-la usando a culpa como arma emocional, ela respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Eu entendo que você vê dessa forma e respeito sua perspectiva, mas minha decisão permanece a mesma. E afinal, essa frase simples, proferida sem levantar a voz ou mostrar agressividade, tinha um poder que ele nunca havia experimentado antes. Foi o poder que nasce do alinhamento total entre pensamento, sentimento e ação. Foi a força que surge quando uma mulher finalmente pertence completamente a si mesma. O extraordinário foi que, à medida que Clara incorporava conscientemente esses arquétipos sagrados, as pessoas começaram a tratá-la de maneira radicalmente diferente. Não porque ela se tornou inacessível ou arrogante, mas porque sua vibração energética mudou desde as raízes. Não atraía mais aquelas pessoas que procuravam desesperadamente alguém para resolver seu caos emocional interior, sem fazer o trabalho pessoal que era delas. Agora entraram em sua vida pessoas que tinham seus próprios reinos internos estabelecidos, que possuíam sua própria luz cultivada, que buscavam companheirismo para compartilhar abundância mútua, não para preencher vazios emocionais. Os relacionamentos tornaram-se mais equilibrados, mais livres, mais conscientes, mais estimulantes para ambas as partes. Um dia memorável, em um pequeno café de esquina, uma mulher desconhecida se aproximou dele respeitosamente e disse: "Perdoe-me por interrompê-lo, mas há algo em você que não posso ignorar. Não sei exatamente o que é, mas parece uma mistura perfeita de paz interior e força pessoal. É como se você irradiasse uma confiança que não precisa ser demonstrada." Clara sorriu ternamente, reconhecendo naquelas palavras a descrição exata do que Jung descreveu como o resultado natural de uma integração bem-sucedida. Uma energia que não precisa ser imposta para ser sentida e reconhecida. No entanto, esse caminho transformador não foi isento de testes desafiadores que testariam a solidez de sua nova estrutura interna. A vida sábia, como sempre, a colocou-a diante de um antigo amor. Alguém que no passado a fizera sentir que tinha que ganhar cada gesto de carinho, cada migalha de atenção, cada momento de presença como se fosse uma recompensa pelo bom comportamento. Ela o viu entrar casualmente na mesma livraria onde ela estava explorando livros sobre psicologia profunda. Ele a cumprimentou com o mesmo sorriso que no passado a havia desmoronado emocionalmente por dentro, ativando todos os seus mecanismos de busca desesperada por aprovação. "Eu não te vejo há muito tempo", disse ele, inclinando-se para ela com aquela familiaridade calculada que uma vez derreteu todas as suas defesas. Em outro momento de sua vida, Clara teria sentido o desejo automático de mostrar que ainda era valiosa e atraente o suficiente para ele, de reabrir uma conexão emocional para que não se sentisse rejeitada ou abandonada. Teria ativado todos os seus antigos padrões de sedução com base na necessidade de validação externa, mas agora algo completamente diferente aconteceu dentro dele. Ela olhou para ele como se estivesse observando um capítulo encerrado de sua própria história pessoal, não com rancor ou ressentimento, mas com serena gratidão pelas lições aprendidas. "Sim, já faz muito tempo", ele respondeu com a profunda calma de quem não precisa que a história recomece, ou seja reescrita com um final diferente. Eles se separaram com cortesia mútua e, quando ele se afastou,
Clara sentiu algo em seu peito se soltar completamente. Ele entendeu que o verdadeiro teste não tinha sido resistir à tentação de voltar ao passado, mas reconhecer com clareza cristalina que não havia mais nada a procurar naquele lugar emocional. Ele estava livre, completamente livre. Disse que a liberdade autêntica não vem de fazer o que você quer impulsivamente, mas de não ser escravo do que você não precisa mais para o seu crescimento e bem-estar. Clara tinha acabado de experimentar essa libertação em sua própria carne. Ela havia experimentado a emancipação total dos chefes que uma vez a definiram, mas não tinham mais poder sobre ela. A partir desse momento crucial, sua conexão com sua própria energia feminina sagrada tornou-se verdadeiramente magnética. Não era um magnetismo sexual exclusivamente, mas uma vitalidade integral que abrangia todos os aspectos de seu ser. As pessoas realmente queriam ouvi-la, aprender com sua experiência, estar perto de sua presença. Não porque ela se ofereceu para salvá-los de seus problemas, mas porque sua mera presença os lembrava de algo esquecido, mas fundamental em si mesmos. Que não é necessário se diluir para ser amado, que a autenticidade é mais atraente do que qualquer máscara de perfeição. Esse é o profundo mistério do amor próprio genuíno. Quando você para de perseguir desesperadamente o amor externo, naturalmente começa a atraí-lo. Mas você não o atrai por falta emocional ou necessidade compulsiva, mas pela abundância radiante de alguém que se tornou sua própria fonte de amor. E isso não apenas transforma radicalmente seus relacionamentos interpessoais, mas muda completamente seu destino pessoal. Clara entendeu que estava vivendo um autêntico rito de passagem, uma jornada iniciática ancestral em que a menina complacente morria simbolicamente para que a mulher soberana pudesse nascer. Não foi uma mudança instantânea como nos contos de fadas, mas uma tecelagem paciente e consciente, como um manto bordado com fios de verdade pessoal, limites saudáveis e ternura infinita para consigo mesma. E assim, todas as manhãs na frente do espelho, eu não via mais uma mulher distante e estranha. Ela viu alguém que finalmente havia voltado para casa, para seu verdadeiro lar. Ela mesma. Clara havia aprendido a lição mais importante que uma mulher pode aprender, que não é frieza para proteger sua alma, é amor próprio em sua expressão mais sagrada. E aqueles que souberem reconhecê-lo, encontrarão um lar acolhedor em sua presença autêntica.